Então creia que Ele já está trabalhando em nosso favor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu queria compartilhar com todos. Deus começa a trabalhar na vida de quem ministra a palavra, compartilha a palavra. Um tema que é a fidelidade que nos guia até a mesa. Aleluia. Você pode repetir comigo? A fidelidade que nos guia até a mesa. Esse é o tema. Rapidamente para te refletir, mas irmãos, fidelidade de quem? Primeiramente de Deus para com cada um de nós. É o Senhor, através de tudo que foi feito lá no passado, que nos permitiu se assentar à mesa no dia de hoje. Mas também tem a nossa contrapartida, que nós precisamos ter a fidelidade para com o Senhor, e dignos e sem mácula para poder se assentar à mesa com o Pai. Amém? A base desse texto, irmãos, está lá em Êxodo, capítulo 13, do versículos 21 e 22. Aleluia. Êxodo 13, 21 e 22. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, irmãos: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Diga assim: e o Senhor ia adiante de mim. Agora diga assim: e nunca tirou diante da minha face a coluna de nuvem e nem a coluna de fogo. Aquilo que o povo fazia lá, aquilo que Deus fazia para o povo lá atrás, Ele faz nos dias de hoje, na minha vida, na sua vida. É o mesmo Deus. É o que cuida do povo dele, cuida daqueles que são fiel a Ele, porque é a fidelidade dele que nos traz aqui, e a nossa fidelidade para com Ele que faz com que nós permaneçamos aqui. O foco desta mensagem, irmãos, está em exatamente nós entendemos essa fidelidade de Deus e a sua presença constante cuidando de cada um de nós, porque é Deus quem cuida. Então nós precisamos conectar, irmãos, essa história de lá de trás, lá do Egito, da libertação do Egito, conectar com o sacrifício de Cristo, celebrando a ceia no dia de hoje. É uma longa caminhada, sim ou não? Mas prometo ser breve. Mas eu queria então, irmãos, antes da gente entender um pouco isso, lá em Êxodo, não precisa abrir, irmãos, lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40, a palavra de Deus vai dizer que o povo de Israel, ele ficou aprisionado, ficou lá como escravos no Egito, por 430 anos. Então, depois disso, Moisés, até que Moisés vai e liberta esse povo. Moisés, ele foi mandado para libertar aquele povo por Deus. E Moisés tinha 80 anos, junto com o irmão dele, com 83. Então eu já quero dizer para você aqui na manhã, irmãos, que os planos de Deus, as promessas de Deus na nossa vida não tem data, não tem data, não tem idade, não tem tempo, não tem época. O que tem é compromisso de Deus para se cumprir, quando nós temos compromisso com Ele e fidelidade para com Ele. Mas o povo ficou escravo, então Deus levanta Moisés para libertar o povo. Porém Faraó endurece o teu coração, não permite que o povo saia. Então são lançadas pragas, nós sabemos da história, não vou entrar em detalhe.
Mas quando vem as pragas, até certo momento, então, aí o faraó liberta o povo. E quando liberta o povo vai para o deserto. E quando vai para o deserto, rumo à terra prometida, Deus começa a se trabalhar, porque Deus não faz nada comigo, com você, como não fez aquele povo, sem dar direção para cada um de nós. Se Ele manda fazer algo, é porque Ele tem direção. Se Ele te chama a caminhar com Ele, é porque Ele tem direção, é porque Ele tem planos, Ele tem projeto na sua vida. Assim Ele foi com aquele povo, e aí a palavra vai dizer então que Ele coloca essas colunas. A coluna então de fogo e a coluna de nuvem. Aí então o povo de Israel, ele acabava de ter saído então de uma escravidão. E eles estavam num limbo entre um passado de sofrimento, que veio de geração em geração, de dor, e com uma promessa de futuro. Essa era a situação do povo naquele momento. E o deserto que eles vão então ter que atravessar é um lugar de incertezas. A Fran pregou recentemente sobre o deserto, tremendamente aqui. E o deserto não é um lugar para realmente ficar. O Wilson também falava sobre isso essa semana. O deserto é um lugar de passar. Mas seja como for, é um lugar de incerteza. Quando o povo vai para lá, o povo não sabe o que é que vai encontrar. Mas no texto ele revela uma coisa, e é uma certeza absoluta, que a presença de Deus estava lá. E é o texto que fala isso, não sou eu, porque diz exatamente que o Senhor, Ele ia adiante deles. E se Deus ia adiante deles, é por isso que eu falei para você repetir, Ele ainda vai adiante de vocês, naquilo que Ele falar para você fazer, naquilo que Ele te dirigir, mas deixa a sua vida ficar na dependência de Deus. Então, irmãos, a Santa Ceia, ela não é apenas um memorial. Eu sempre falo que é um memorial porque não é uma cerimônia qualquer. É esse grande memorial por tudo que Cristo fez a cada um de nós na cruz do Calvário, já foi dito aqui. Mas não é apenas esse memorial de algo que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas é um marco da presença daquele que prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! É um marco daquele que prometeu estar com cada um de nós, assim como estava com aquele povo no deserto. Assim como a presença esteve então no meio daquele povo, Ele se faz presente nos dias de hoje na nossa vida. E a ceia tem essa finalidade. Então nós precisamos entender, irmãos, que a Santa Ceia, ele é um sustento para todos nós que estamos no caminho. Então por isso que é difícil de entendermos como que nós já aceitamos Jesus, passamos pelas águas, ainda que sejamos povo santo e pecador, deixamos de passar a oportunidade de se acertar com Ele, de se assentar à mesa, porque é o alimento que permite nossa caminhada. Por isso que a Santa Ceia, ele é um momento de reflexão da nossa vida. Como está a nossa caminhada com o Senhor? É um momento de renovação de aliança do Senhor por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Momento de comunhão realmente com o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, diante disso, irmãos, tem 3 pontos que eu gostaria de passar rapidamente, e que a gente deixa passar despercebido no nosso dia a dia. Bom seria se a ceia fosse todo domingo. Já falei isso várias vezes. Mas não dá para ser. Mas fazemos uma vez por mês. Mas aí um dos pontos, então, irmãos, é a visibilidade da direção divina.
Então, se nós olharmos, irmãos, o texto vai dizer que o Senhor ia diante deles, e o Senhor, Ele vai como um guia na nossa caminhada cristã. Não somos nós que abrimos o caminho, não. Nós podemos até pensar isso, eu vou pela minha força, a força do meu braço, eu posso, eu decido, eu isso e aquilo, mas quem é que mostra a direção é o Senhor. Quem é que vai à frente é o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vida está nas mãos dele. Se Ele quiser, você vai acordar, respirar, levantar, trabalhar, fazer um monte de coisa, mas se Ele não quiser e quiser te recolher, você pode ter o plano que for, não vai acontecer. Então a nossa dependência tem que estar em Deus. Aleluia. E nós, irmãos, seguimos então as pegadas de Cristo, praticando a palavra. Então nós temos que ter essa visibilidade, dessa direção divina do Senhor em nossa vida. Por isso da importância de nós meditarmos na palavra, refletirmos na palavra, estar conectado com o Senhor. A nuvem, irmãos, ela protegia o sol escaldante do deserto durante o dia. E o fogo aquecia e iluminava as noites geladas. Você consegue imaginar o deserto? Eu nunca fui para o deserto, mas o conhecimento que a gente tem, que a gente ouve falar, é que é um frio terrível, como um calor também terrível. E olha o que Deus faz, naquela época, colocar uma coluna de nuvem para proteger, e à noite, coluna de fogo para aquecer, e não só aquecer. Imagina quantos animais eram espantados, quantos bichos eram espantados num deserto daquele, com isso daí. Às vezes a gente não percebe, mas na nossa vida, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, quantas colunas de fogo e de nuvem tem nos acompanhado. E por isso que a ceia é esse alimento para a nossa caminhada. Reflexão, parar. Como é que eu estou? Ei, não tem problema ter. Nós somos povo santo e pecador. O problema tem a gente não querer arrumar o erro, não querer consertar o erro, não querer deixar o pecado de lado. Nós precisamos cada dia ser melhor. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, avançando um pouquinho mais. Deus se manifesta, irmãos, conforme uma necessidade específica minha e sua. A mesma palavra, sem perder a essência dela. Ela pode me direcionar de uma maneira hoje, a pastora Sônia de outra maneira, o Xó de outra maneira, o Renato de outra, o Machado, meu amigo Machado. Cada um vai direcionando. Assim como a nuvem e a bola de fogo tinha essa finalidade específica para aqueles naquela ocasião. Ou seja, talvez você tenha chegado nesta manhã, na sua concepção, como se estivesse vivendo uma noite escura, de uma alma dolorida, cansada, esperando uma resposta. Ou talvez você tenha chegado aqui nesta manhã com esse sol sobre a sua vida, mas sobre as pressões cotidianas, sentindo aquilo arder no seu coração. Eu não sei como você chegou, mas o que eu quero dizer é que se você deixar o Espírito Santo tratar com você, você se acertar com Ele, se assentar na mesa, for alimentado, você vai sair de uma maneira diferente, transformada, porque Deus nos renova sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa visibilidade que precisamos ter do Senhor. E Deus, irmãos, Ele se faz presente nesse lugar. Ele quer te abraçar, Ele quer te fortalecer, Ele quer acalmar o teu coração, Ele quer te dar uma direção. E o Senhor está sempre de braços abertos para nos acolher. O grande ponto é que às vezes Ele nos chama e nós partimos para outra direção. Me lembro de Jonas.
Vai para cá. Não, vou para lá. Aí o que acontece no caminho de Jonas? Simplesmente o barco quase afunda. Vai parar na boca do grande peixe. E se ele não se acerta, talvez tivesse sido devorado. As oportunidades que o Senhor nos dá de se acertar é exatamente de renovo. Aquele que não tem pecado é mentiroso. Iniciamos o culto assim. Então todos nós temos falha, temos problemas, mas todos nós também temos a oportunidade de se acertar. E esta manhã é manhã de oportunidades para cada um de nós. Segundo ponto, irmãos, é perceber a constância da graça. Lindo louvor cantado que fala sobre a graça aqui. Os louvores, irmãos, quando vai ser ministrada a palavra, não é combinado os louvores, com exceção desse que eu pedi, Caminho no Deserto, para o irmão Juninho tocar com o louvor, e as coisas vão se encaixando, e a gente vai glorificando a Deus, falando, o Senhor é confirmação. Mas então, irmãos, nós precisamos perceber a constância da graça. O que é a graça, irmãos, em nossa vida? É um favor imerecido de Deus, é um presente divino que oferece a salvação, amor, capacitação espiritual. Essa é a graça. Independente de méritos ou obras humanas, mas a graça é a vontade de Deus agindo em nossa vida para nos salvar, nos perdoar, nos transformar. E isso, irmãos, não é através de nós, mas através da obra feita por Jesus Cristo, que hoje nós participamos da ceia, nesse memorial aí sim, lembrando tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós. A coluna nunca se retirou. Esta frase é muito poderosa no versículo 22, nunca tirou diante da face do povo. Irmãos, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo queria voltar para o Egito, queria voltar para a terra da escravidão, e por isso que muitos alcançaram a terra prometida. Você tem murmurado? Cuidado, fica atento, não murmura, olha para o alto, deixa a graça te alcançar, passa a luta, a dificuldade, ora a Deus, levo meus olhos para o alto, diante virá meu socorro vem, que criou, não murmura, em tudo dai graças. Esta palavra é poderosa, irmãos, não tirou diante dele. E sabe quando Deus vai sair diante da tua vida? Nunca, enquanto você estiver com Ele, porque o Senhor é conosco, enquanto formos com Ele. Então o compromisso parte de nós, a fidelidade dele para conosco, mas nós precisamos ter a nossa para com Ele também. O povo sentia saudade da escravidão. Tem umas coisas que é contraditória, né? Você fala, como pode isso? A graça da mesa, a graça presente na mesa de Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, é a prova máxima dessa constância de Deus em nossa vida. A palavra de Deus não esconde nada. Ela fala que Jesus, ele na noite em que ele ia ser traído, ele sabia que ia ser traído, ele se assenta à mesa e diz, este é o meu corpo que é dado por vós. Ele sabia que ia ser traído. Naquele momento ele já estava praticando ali essa graça que nós vivemos ainda nos dias de hoje, porque sabendo que tudo que ia acontecer, ele não desistiu, não parou e não deixou de ceiar com os 12. A fidelidade de Deus, irmãos, ela não depende da nossa perfeição. Por isso que Ele é bondoso e misericordioso. Porque se fosse depender, ai de nós.
pelo menos ai de mim, Jesus. Mas é da natureza do próprio Deus, a natureza do Senhor de nos amar incondicionalmente. Então essa graça vem direto do Senhor. Então o que eu quero dizer, irmãos, é que se em algum momento nós caímos, nós fraquejamos, nós erramos, nós pecamos, a coluna de fogo, ela está ali presente na sua vida, está presente neste momento, para que a gente possa, sabe, fazer o quê? Alcançar essa graça de Deus para cada um de nós, e retomar essa nossa caminhada, e poder se assentar à mesa, e poder aí sim, durante o momento, que nem foi dito aqui no início, durante o culto, até o momento da consagração, e você pegar os elementos, você poder se acertar, alcançando a graça de Deus, e retomar essa caminhada. Aquelas mesmas colunas do passado, com aquele povo, literalmente está presente na nossa vida nos dias de hoje, só que nós esquecemos disso. Eu não vou participar porque eu errei. Ei, a palavra está dizendo, aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Porque vamos esperar a próxima oportunidade? Vamos estar perdendo a chance, irmãos. E o terceiro e último ponto, irmãos, é a ceia como um alimento para a nossa jornada. Caminhar de dia e de noite, aquele povo tinha um objetivo, o objetivo da presença de Deus ali, com aquelas colunas, mas era esse movimento de não parar. Israel, ele não podia parar, tinha um exército que vinha atrás, ele tinha um destino para chegar. E nós temos um destino para chegar na nossa caminhada cristã? Sim ou não? Qual que é esse destino? O nosso destino é prosperar financeiramente? Também. Mas não é isso a essência. Qual que é o nosso destino final? O que nós imaginamos, o que nós queremos para cada um de nós? O pão e o vinho da Santa Ceia, lá no deserto, para aquele povo, Deus deu o que para eles se alimentarem? O maná. Na nova aliança com Cristo Jesus, Ele nos dá o pão vivo, vindo do céu, o próprio Cristo Jesus. E por isso que nós ceiamos, porque participar da ceia é renovar as nossas forças para continuar essa caminhada, neste memorial do que foi feito para a remissão dos nossos pecados. É fazer se assentar à mesa de uma maneira consciente. Nós não comemos, irmãos, porque nós somos fortes, somos melhores, somos os super-heróis, não, nós todos comemos, participamos da ceia, porque todos nós, irmãos, somos peregrinos nessa caminhada, e precisamos desse sustento espiritual, para seguirmos a nossa caminhada. Aquele povo tinha o destino da terra prometida. A esperança que nós temos hoje, irmãos, é exatamente assim como a coluna guiava aquele povo. O nosso alimento, a nossa renovação de aliança, cada momento que temos oportunidade de estar na presença de Deus, ela faz com que a gente continue a nossa caminhada rumo ao banquete eterno, rumo à nossa salvação. Nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, e hoje você se acertou. Mês que vem, não vou participar de novo porque eu conserto de novo, mas é o mesmo erro. No segundo mês é a mesma coisa. Terceiro mês é a mesma coisa. Estamos brincando com a palavra de Deus.
Errar faz parte, mas é se acertar de uma maneira que confessa e deixa o seu pecado. Porque se todo mês você continua fazendo a mesma coisa, você não deixou, você não se arrependeu, você está desafiando Deus. Aquele povo que tinha a presença de Deus através das colunas, que tinha o maná, a grande maioria não alcançou a terra prometida. E se nós brincarmos, o que irá acontecer com cada um de nós? Não sabemos. Mas Deus é bondoso e misericordioso, é verdade. Mas não dá para a gente aplaudir todo o tempo e falar, está tudo certo, faz, vai fazendo hoje, amanhã e depois está tudo certo. Quantas vezes? Porque Deus é bondoso e misericordioso, mas também é justo. Pai, a mãe que tem um filho, corrige seu filho, põe de castigo, briga, faz um monte de coisa. O filho não aprende. Vai até uma certa altura. Não é isso? E Deus? Porque chega uma hora que cansa. Quantos filhos são deixados pelos pais? Você fala assim, mas perdeu o amor? Não é que ele perdeu o amor. Tem coisa que não tem jeito. É ensinado, é colocado, é dado a direção. Assim para a nossa vida cotidiana. Assim é na palavra de Deus. Manual para a nossa vida, de Gênesis a Apocalipse, para aplicarmos nos momentos bons, nos momentos ruins, nos momentos de vitória e de tristeza, mas nos momentos de acertar o que tem que ser acertado. É assim com cada um de nós, irmãos. Então Deus é aquele que vai diante de nós. É o mesmo Deus que teve com aquele povo naquela ocasião. É o Deus que se faz presente neste lugar. É esse Deus que nós cultuamos a Ele nesta manhã, vindo nesse nosso memorial aquilo que Cristo fez. É se assentar à ceia com o Senhor sem mácula. E sem mácula é até o momento de você realmente tomar o cálice, comer o pão, porque você sai renovado. O grande ponto é que muitas vezes nós temos deixado passar as oportunidades. Eu falava essa semana com alguns homens da igreja sobre um vídeo que a gente estava meditando sobre ele, que nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer, não podemos deixar para amanhã aquilo que nós devemos fazer, porque o amanhã você não sabe, o próximo segundo você não conhece, o que te espera, próximo minuto você não sabe, próximo segundo você não sabe. Então, se é a oportunidade de se assentar, vamos assentar na mesa do Pai. O Senhor tem fidelidade para cada um de nós? Sim, essa fidelidade dele permitiu nós chegarmos à ceia. E a fidelidade nossa para com ele vai permitir nós permanecermos na ceia, permanecermos na presença dele, participando da Santa Ceia, sendo renovado, sendo fortalecido, sendo guiado por Deus. Que nesta manhã a gente possa trazer isso para a nossa vida, que a gente possa olhar para a ceia e olhar para a nossa vida. Quanto tempo Deus tem falado às vezes aos nossos corações de coisas que tem que ser mudado, de coisas que tem que ser deixado, atitudes que tem que ser mudada. Isso serve, irmão, começa por mim. Glória a Deus se a sua vida tiver 100%. Mas o problema é que nós, como seres humanos, carne e osso, vivemos no mundo não sozinho. Nós presenciamos tantas situações no dia a dia que muitas vezes você sair do espírito e você ficar na carne. Sim ou não? Mas se nós estivermos conectados com o Senhor,
a gente leva o nosso pensamento para o alto e não sai da presença dele. Quando você permite realmente ter a dependência de Deus, se permite, você tem essa ideia de que Deus é contigo, te caminhando. Experimente fazer isso, irmãos. Quando você levantar, fazer sua oração, consagre seu dia ao Senhor. Faça uma experiência. Ore, faça uma consagração a Ele da sua vida. Experimente pensar nessa situação, dessas duas colunas. Fala: Senhor, coloca as tuas colunas aqui, ó, de nuvem e de fogo. No momento que eu precisar da sombra, coloca. A maneira que no momento que o Senhor achar que eu preciso dessa coluna de fogo, coloca. E sabe o que eu acho mais lindo, irmãos, nessa passagem? E que teria tudo para não ter nada a ver com Santa Ceia. É quando eu vejo o versículo lá em Êxodo, capítulo 14, versículo 19, vai dizer o seguinte. Êxodo 14, 19, não vou nem abrir aqui. Vai dizer que o anjo de Deus, no momento em que vai ser atravessado aquele deserto, com o exército às costas, as colunas estavam à frente. Naquele momento, o que a palavra diz que é feito? O anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, ele se retirou. E ele foi atrás. E por que ele foi atrás? Porque no momento que o povo precisou, ele esteve ali protegendo do sol escaldante, do frio, mas no momento que o povo precisou, ele esteve na retaguarda, protegendo contra um exército que viria. E é esse Deus que você serve, é esse Deus que está na sua vida. Quando eu digo para você, experimente fazer de manhã, colocar essas colunas, você vai ver diferença. Sabe por quê? Porque Deus vai cuidar e vai conduzir a sua vida. No momento que precisar, a coluna de fogo estará lá. No momento que precisar, a coluna de nuvem estará lá. No momento que precisar, ele vai sair da sua frente e vai para trás. Sabe por quê? Porque o Deus que nós servimos é o Deus das causas impossíveis, é aquele que tudo pode e tudo faz. Então nesta manhã, que nós possamos refletir na palavra de Deus, olhar para a nossa vida e realmente pedir a Deus que Ele nos dê a oportunidade de uma nova caminhada, ir para o passado através do memorial, trazendo a presença do que Cristo fez para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós possamos caminhar dignos como filhos de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nesta manhã, ao você segurar, irmãos, daqui a pouco vai acontecer a ministração da ceia. Eu quero convidar você, ao momento que você segurar o pão e o cálice, até lá, se há algo que impeça de você participar, dá tempo de se acertar, dá tempo de começar uma nova caminhada. Mas quando você pegar o pão e o cálice, reconheça, irmãos, feche teus olhos um instante. Quando você pegar, reconheça que você não está sozinho no deserto da vida, irmãos, não. Mas reconheça que a presença de Deus na sua vida que vai te guiar, guiou até aqui e vai continuar te guiando. Reconheço que a mesma presença que estava no povo de Israel naquela ocasião, naquele deserto, aquela presença que estava lá, ela habita dentro de você através do Espírito Santo. Então reconheça com o pão e o cálice na mão, quando você pegar, nessa dependência total de Deus, e fala: Senhor, seja comigo, Senhor, me ensina a cada dia, Senhor, me ajuda a caminhar segundo o teu querer e a tua vontade. A tua vontade prevaleça sobre a minha vida, meu Deus, porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. Vamos adorar a Ele mais uma vez, em nome de Jesus.